Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a sua página aqui na Tomcat, como utilizar o nosso construtor de páginas para criar a sua página, seja começando do zero, né, com uma página em branco, ou utilizando um dos nossos templates que a gente tem aqui disponível. Como você pode ver, nós temos aqui template de vários tipos de templates diferentes. Temos para produto físico, temos para advertorial, temos mais templates aqui para encapsulado, temos templates aqui para uma página de lançamento, por exemplo. Temos templates aqueles mais voltados aqui para quem trabalha com páginas de venda com VSL, né, com vídeo de vendas, essas mais simples e tudo. E qual que é o objetivo do vídeo, né? Primeiro te mostrar como, porque sempre que a gente vai utilizar uma ferramenta nova, por mais intuitiva que seja, e a Tomcat, o nosso construtor de páginas, ele é extremamente intuitivo, por mais simplificado e intuitivo que seja, sendo algo que a gente nunca mexeu, uma ferramenta nova, obviamente você vai ter que aprender aqui um pouco, vai requerer um pouco de esforço, de proatividade da sua parte, mas também para te ajudar, eu trago aqui esse vídeo. Eu vou escolher esse template aqui, beleza? Que é um template para produto físico, mas obviamente os templates não são... não é que você só pode utilizá-lo para produto físico. Você pode muito bem, aqui por exemplo, se fosse uma página de lançamento, né? Você pode colocar aqui, tirar a foto do fone, colocar uma foto sua, você pode trocar aqui esse frete grátis e colocar outro texto, né? Disponível somente hoje com tantos por cento de desconto. Que você poderia editar todas essas imagens, inclusive aqui você poderia usar essas caixinhas para fazer uma espécie de mostrar os módulos do seu curso, por exemplo, ou do seu e-book, do seu infoproduto. Então, obviamente, dá para fazer muita coisa. Como é que funciona? Do lado esquerdo aqui a gente tem essa barra, esse menu lateral. Nesse menu lateral, nós temos o principal aqui para você de fato construir a sua página, é a parte de sessões. Então, quando você clica em sessões, ele abre aqui e você vai ver todas as sessões que tem nessa página, você vai ver todos os elementos que tem dentro de cada sessão, tá? Você vê aqui que, por exemplo, a gente tem aqui essa primeira sessão, tá aqui com o nome de frete grátis, e ela tem um elemento, que é o elemento ícone mais texto, né? Então, quando a gente clica aqui, a gente tem a opção de alterar esse ícone para um desses aqui que tem disponível. Então, por exemplo, vou colocar aqui esse aqui, só para a gente ver, e vou alterar o texto aqui, sei lá, apresentação desbloqueada com sucesso. A gente altera aqui. Posso alterar aqui tamanho de fonte, né? Posso alterar aqui a margem, cor de fundo, cor alternativa, a cor do texto, né? Então poderia colocar aqui, mas acho que o branco fica de fato melhor. E posso até colocar o tipo de cor, em vez de ser uma cor sólida, branco, né? Poderia colocar um degradê. Alinhamento, vou centralizar aqui, ou vou deixar à esquerda, ou vou colocar à direita, ou vou justificar, vou deixar aqui no centro mesmo, que faz mais sentido, e salvar alterações, e pronto. Ele já alterou aqui automaticamente. Segundo ponto, o que a gente pode fazer, né? Eu vou editar aqui, por exemplo, esse texto aqui. Então, vou colocar, por exemplo, para infoprodutores e afiliados. Tá? Então, vamos supor que isso não fosse uma página para esse fone de ouvido, né? Mas eu estou criando essa página para, sei lá, para um curso, para alguma outra coisa. Vem aqui, headline, também posso, né? Crie seu infoproduto utilizando a técnica das tesouras. Sei lá, né? Aí coloca aqui. O que eu posso fazer? Ó, ver que ele ficou aqui. Tem um espaço grande entre as letras. Se eu quiser mexer nisso aqui, eu posso mexer, né? Que é aqui na altura da linha, ó. Posso colocar aqui 1.3. Então você vê que agora o texto vai ficar mais juntinho. E eu poderia destacar, né?
Por exemplo, aqui eu quero destacar aqui a técnica das tesouras. Para isso, nós temos aqui as Atomic Tags. Então, como é que faz? Ó, vou colocar aqui, acho que um amarelo ia ficar legal. Então, vou deixar aqui o amarelo na cor alternativa. E aí, para eu utilizar essa cor alternativa, eu vou usar esse sinal aqui antes e depois do texto que eu quero destacar. Então, daí ele fica assim, beleza? Poderia alterar. O que eu posso fazer? Olha, eu posso editar a seção. Então, essa aqui é a seção. Então, lembre que a gente tem a seção e depois a gente tem os elementos. Então, por exemplo, vamos supor que essa seção aqui, ó, do ícone, eu quero deixar ela um pouco maior. Então, eu vou colocar um espaçamento interno de 1 em cima e 1 embaixo. Então, você vê que ela ficou aqui maiorzinha. O que mais que eu posso fazer? Eu posso duplicar uma seção, né? Então, vamos supor que você vai ter ali algo que vai se repetir. Em vez de você construir tudo do zero, você pode simplesmente duplicar e editar. Né? Então, por exemplo, essa parte aqui dos tópicos, então vamos supor que você quisesse mais tópicos, aí você poderia duplicar aqui essa seção para colocar mais coisas. Né? Aqui eu acho que eu teria que tirar essa margem negativa, aí, para não ficar, até poderia colocar aqui uma margem, pronto, assim, para dar esse espaçamento. Então você vê como é muito mais fácil duplicando do que se eu tivesse que criar cada um desses elementos mais uma vez. Então eu vou excluir essa seção. E aí, o que mais que a gente pode fazer? Eu posso reordenar elementos. Então, por exemplo, eu vou editar aqui, ó, até importante para a gente aproveitar para falar disso. Aqui nos tópicos, que são essas 4 caixinhas, você vê que a gente tem aqui 4 catbox. O que é esse catbox? É o que está aqui à esquerda. Quando você precisa juntar, né, vários elementos dentro de uma caixa, né, então você vê que isso aqui é como se fosse uma caixa. Tem ali o contorno e tem um ícone em cima e um texto embaixo. Então, quando eu preciso juntar elementos dessa forma, a gente usa o catbox. Então, você adiciona o catbox e depois você vai adicionando elementos aqui dentro dele. Beleza? Então poderia colocar um botão aqui, por exemplo, né? Coloca um botão, aí ia ficar um botão que ficou gigantesco, mas eu posso aqui, sei lá, diminuir o tamanho da fonte e já ficou um pouquinho melhor. Acho que até teria que diminuir um pouco mais o tamanho da fonte, tá? Então eu posso ir adicionando elementos. Deixa eu excluir esse aqui, porque acho que não faz muito sentido ter um botão aqui dentro. E aí, por exemplo, aqui no ícone, ó, posso colocar aqui, esse seria passo 2, esse aqui seria o passo 3, né? E o último ali seria o passo 4. Eu poderia colocar outros ícones também, obviamente. E outra coisa que eu posso fazer é duplicar elementos também. Então, se eu duplicar aqui o 1, você vê que agora ele tem 2, 1, 2, 2 e por aí vai. Né? Então, eu posso duplicar elementos também, que facilita bastante na hora da gente criar uma página que porventura vai ter vários elementos repetidos, como é o caso desse aqui, né? Quando essa página foi criada, ele foi criada somente essa caixa aqui e depois simplesmente foi duplicado. Então você economiza muito tempo com essa opção de duplicar elementos. Uma coisa interessante é o seguinte, por padrão, quando eu vou colocando elementos, vocês podem ver aqui, né, no header, né, que é essa primeira dobra aqui da página, todos os elementos eles vão ficando um em cima do outro. Por padrão, né, é assim que funciona. Você vai colocando, você coloca um elemento, você coloca o outro aqui embaixo, ele vai ficar literalmente embaixo. Então, como é que a gente faz nesse caso que eu quero que cada caixa fique uma do lado da outra? Então, aqui a gente tem o sistema de colunas dentro da seção. Então, eu clico aqui, ó, para editar a seção. E aqui, olha, eu posso organizar elementos em colunas. Se eu tiro isso aqui, ó, ele vai ficar um em cima do outro, tá vendo? Então, se eu volto aqui, aí ele fica novamente do jeito que estava e eu posso mudar a quantidade de colunas. Então, vamos supor que eu quisesse que ficasse 2 e depois mais 2. Então, fica aqui desse jeito. Vou voltar aqui o 4, que acho que fica mais bonito. E basicamente é isso. Aqui, questão de imagem. Então, você pode simplesmente adicionar aqui uma imagem, né? A gente tem aqui várias já imagens de apoio prontas e você pode vir aqui em minhas imagens e simplesmente adicionar aqui uma imagem.
Por fim, você pode modificar toda essa imagem. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui para que essa imagem não apareça na versão de celular ou para que ela não apareça na versão de computador, no desktop. Posso alterar aqui o tamanho da imagem, então esse é um tamanho relativo da imagem em relação ao espaço que ela tem para ocupar. Então, nesse caso aqui, olha, vê que essa seção, a gente está com ela dividida em duas colunas, certo? Então, ela ficou com metade do espaço da tela, né? Essa coluna da esquerda, ela ficou com metade do espaço da tela. Então, agora está ocupando metade da metade do espaço da tela, mas igualmente fica melhor se eu deixar aqui com 100% do espaço que ela tem para ocupar. Aí ela fica aqui desse jeito. E aí, como vocês podem ver, olha, como eu precisava que aqui ficassem elementos um em cima do outro, né? Então eu coloco aqui um catbox e dentro desse catbox eu tenho aqui um elemento de headline e 3 elementos ícone mais texto, beleza? Que aí fica com esse efeito aqui que a gente viu. Mais coisas. Seguinte, como a gente pode ver aqui também, olha, existe um espaço, né? Então você vê que o fone de ouvido e a parte do texto, você vê que tem um espaço à direita do fone de ouvido e tem um espaço em branco à esquerda do fone de ouvido. Então quem é designer ou está acostumado com essa terminologia, a gente precisa deixar espaços, né, ou respiros ali para as informações não ficarem todas muito grudadas uma na outra. Como é que a gente faz isso aqui na Tomcat? Tá? A gente, para fazer isso aqui, a gente vem dentro da seção, então a gente põe para editar a seção, tá? E editando a seção, a gente vai alterar o espaçamento interno. Então, o que acontece? Por padrão, os elementos na Tomcat, eles tentam ocupar o máximo de espaço possível. Por quê? Porque isso torna os elementos, as imagens, os textos responsivos tanto, né, no computador quanto no celular. Então fica com uma aparência boa. Tanto se eu colocar aqui, ó, como é que eu faço para ver como é que isso vai ficar no celular. Eu clico aqui nesse íconezinho e você vê que ele fica aqui desse jeito, né? A imagem vem aqui para cima e o texto vem aqui para baixo. Então você vê que, olha lá, esse aqui, por exemplo, agora já está um em cima do outro, porque se fosse colocar um do lado do outro, igual estava no computador, ia ficar muito feio, porque o espaço na horizontal que a gente tem na tela de um celular é muito pequeno, certo? Então você vê que geralmente, né, isso das coisas ficarem uma do lado da outra é mais para a versão de computador. Em 99% dos casos, na versão de celular, como o espaço é muito pequeno, as coisas ficam de fato uma em cima da outra, né? E aí, como é que você faz? Bom, quando você clica aqui nesse celular, agora todas as edições que você fizer em relação ao design vai valer somente para o celular. Então, por exemplo, aqui, olha, vamos entrar aqui na seção de tópicos. Você vê que ele está aqui, ó, quantas colunas? Uma, né? Se eu colocar aqui duas, agora eles vão ficar, ó, um do lado 2 e 2. Né? Mas, se eu voltar aqui para a versão de celular, de computador, você vê que aqui continua igual. Porque quando eu estou aqui, eu estou editando somente para a versão de celular. Então eu vou voltar aqui para uma coluna, porque de fato fica muito mais bonito. E voltando aqui à questão do espaço, né? Então o espaço, por padrão na Tomcat, os elementos tentam ocupar o máximo de espaço possível, que a gente utiliza, né, tamanhos relativos para que fique bonito no computador e no celular, considerando que existem, né, diversos tamanhos de tela tanto para computador quanto para celular. Então eu estou numa tela aqui, sei lá, com 27 polegadas e do meu lado aqui, se eu olhar aqui para cá, eu tenho o meu MacBook que tem uma tela muito menor. Então, se as coisas não forem, se elas não fossem feitas desse jeito, se o tamanho das coisas não fosse relativo ao tamanho da tela, você ia sofrer, que é o que acontece em outros construtores de página. Que você faz a página, ela fica linda no seu computador. Quando o seu usuário abre o computador, abre no computador dele, fica uma desgraça, né? Então, por isso que a gente fez as coisas dessa maneira. E aí, como é que faz? Pô, vamos supor que eu queira que ele venha, né, que tenha um pouco mais de espaço, assim, que ele não fique tão no centro. Então, eu venho aqui nessa seção, vou editar a seção, e esse espaçamento aqui interno, né, eu mudaria isso aqui. Então, vamos supor, se eu tirar de 14 e passar para 7, você vê que agora, ó,
ele veio mais aqui para a esquerda, né? Se eu voltar aqui para o 14, como estava, ele vai voltar aqui mais para a direita. E como é que o texto, né? Porque por padrão também as coisas vão ficar centralizadas na tela. Então, como é que esse bloco aqui, né? Tanto essa imagem, esse texto, quanto esse botão aqui, por que ele está para o lado esquerdo da tela? Porque aqui no espaçamento a gente colocou um espaçamento de 50% na direita. Então isso empurra todos aqueles elementos para o lado esquerdo. Então se eu colocasse aqui, ó, 14, 14, ou seja, o mesmo espaçamento dos dois lados, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar aqui no centro da tela, né? O botão, no caso, não ficou, mas porque ele está com posicionamento aqui à esquerda. Se eu colocar para centralizar, aí você vê que ele vai ficar ali no centro também, que é o mesmo caso desse aqui. Ele está alinhado à esquerda. Se eu colocar para centralizar, agora ele centralizou sim, né? Aí você vê que fica muito mais bonito do jeito que estava. Então, eu vou voltar aqui para a esquerda e até mostrar, olha, como é que funciona aqui por dentro do botão. Você pode colocar esse botão com delay, né? Então, para ele aparecer depois de um determinado tempo, você coloca aqui o seu link de destino, então, google.com. Quando a pessoa clicar aqui nesse botão, ela vai ser direcionada para o Google. Você pode ajustar o tamanho do botão, então, o espaçamento interno, você pode deixar ele maior, tá vendo? Para cima, desse jeito. Então você pode deixar basicamente o botão do jeito que você quer. O tamanho, em vez de ele se ajustar ao tamanho do texto, você pode expandir. Então ele vai ocupar todo o tamanho disponível, né? Então se eu voltar aqui para 51, que era o espaçamento, você vê que agora ele fica ocupando ali o mesmo espaço do texto, em vez de ficar do tamanho do conteúdo, igual tá assim. Beleza? E temos animações aqui, você pode colocar para o botão ter esse efeito de pulsar ou de zoom, né? Então que ele fica dessa maneira aqui. E basicamente é isso. Elementos, a gente tem vários, headline, subheadline, pode colocar um HTML, então se você quer colocar um formulário de captura, né, do seu ActiveCampaign, do seu MailChimp, você usa aqui o HTML, você pode colocar o código de upsell da sua plataforma de pagamento dentro desse bloco HTML. A gente tem aqui mídia, você coloca vídeo, né, o ícone mais texto, o ícone ultra secreto, mais imagens, botões, né? Então a gente tem aqui o link clicável, que é esse linkzinho aqui. Tem botão de WhatsApp, que pode ficar aqui no cantinho. O próprio botão de WhatsApp, você pode alterar ele aqui. Você pode colocar simplesmente o número e ele já vai funcionar. E você pode alterar o modelo. Então você quer ele quadrado, você quer colocar um texto aqui, aí você pode colocar. Você já até personaliza a mensagem que a pessoa vai enviar quando clicar nisso aqui, beleza? Vou apagar aqui esse enviar. Aí, pronto. Você vê que o botão de WhatsApp ele fica aqui fixo na tela, né? Então a pessoa vai rolando aqui a tela e ele vai coisando. Parte de preço é a mesma coisa, são 2 catbox. Você simplesmente entra aqui no catbox e vai alterar. Então, por exemplo, aqui ó, D199 por apenas. Então vou colocar aqui ó, D299. Olha só como é que faz esse efeito de riscado. É uma tome tag também. Você coloca 2 traços antes e 2 traços depois. Então poderia colocar, sei lá, somente no valor aqui, né? D299 riscado. E eu até poderia colocar isso aqui em vermelho. Então, por exemplo, coloco aqui cor alternativa vermelho. E aí, além dos 2 traços, eu coloco ali esses dois. Tem que acertar a ordem do negócio aqui. O sinal de igual, né? Então, pronto aí, ó. Aí ficou vermelhinho, né? D299 por apenas. E aí você pode vir aqui e alterar aqui o valor 149, por exemplo, tá? Eu poderia, sei lá, colocar a cor verde ou alguma coisa do gênero. Beleza, galera? Então, além disso, a gente tem alguns elementos prontos aqui, tem um separador. Então, por exemplo, se você quiser colocar aqui, tá vendo? Um separador. Então, vamos supor, vou arrastar ele para cá, ó. Ele fica aqui esse risco, né? Eu poderia aumentar aqui o espaçamento que tem nele. Aí fica desse jeito aqui. E temos, por exemplo, um quiz, temos aqui comentários, temos aqui um rodapé já pronto, né?
Que nesse caso aqui ele não é de fato, o elemento de rodapé, mas foi feito um rodapé com uma seção normal e com um texto, mas você poderia utilizar também esse coisa de rodapé. E, inclusive, temos aqui a questão, você pode colocar um menu, né? Deixa eu jogar esse menu aqui lá para cima, porque não faz sentido ter o menu aqui. Então você poderia colocar, por exemplo, um menu aqui em cima, lógico que teria que tirar isso. Aí você coloca aqui os itens que você quer nesse menu. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Colocaria aqui, por exemplo, uma logo aqui da Atomic Cat. E posso editar aqui os ícones também. Então, sei lá, benefícios, aí coloco o link, coloco aqui, sei lá, preços, etc. Então você altera aqui, ele vai alterando, e no celular você vê que a logo fica centralizada e ele aparece aqui esse menuzinho. Então também dá para fazer isso aqui na Atomic Cat. Acho que, por fim, só falar desse FAQ aqui, né? Esse FAQ ele é simplesmente você clica aqui, né? E ele foi parar lá para cima. E você vê que ele já vem todo pronto. Deixa eu jogar ele aqui para baixo. Ele já vem aqui todo pronto desse jeito e você pode personalizar conforme você queira. Então, você pode aqui ir adicionando perguntas, você altera aqui a pergunta, altera aqui a resposta e pode arredondar aqui os cantos, pode, né, trocar aqui a cor da resposta, colocar aqui branco para você conseguir enxergar, né, que eu acho que é interessante. Aqui eu posso, sei lá, deixar preto, fica mais bonito. Vê que ele já tem até um efeito, quando eu passo o mouse ele troca ali a cor suavemente. E é isso, né? Poderia trocar aqui a cor, colocar um verdão e pronto, né? Então você vê como que é simples você criar uma página de vendas bonita como essa aqui na Atomic Cat. Chique demais? Por fim, aqui em estilos você pode alterar as fontes, né? Então aqui Montserrat, Space Grotesque, Ubuntu, enfim, você pode alterar a fonte aqui tanto dos títulos quanto do texto, né? E também dos botões. Então vamos supor que no botão eu quero aqui uma Liga Spartan ou alguma outra coisa, tá? Então você altera ali. E aí, por fim, aqui em scripts, a gente tem essas notificações que ficam aparecendo aqui. No caso, eu teria que tirar o botão de WhatsApp, né, para eu conseguir visualizar a notificação. Vamos ver que aparece aqui fulaninho comprou, mas você pode personalizar isso aqui, né, até com texto. Então, se inscreveu agora, por exemplo, e aí você pode escolher se você quer somente nomes de homens, de mulheres, né, se você quer em inglês, espanhol. Então, vou colocar aqui, sei lá, nomes de mulheres em espanhol, né? E alterar aqui esse, né, deixar, sei lá, quadrado, vamos deixar meio arredondado, altera a cor do texto, altero a cor da caixa, vou colocar aqui esse roxo, aí, desse jeito, se inscreveu agora, salvo, né? E aí ele vai aparecer aqui, você vê desse jeito. Aqui ele continua aparecendo fulaninho, mas quando você publica a página, né? Como é que você faz para publicar? Você clica aqui, seleciona o seu site e seleciona o caminho, né? A slug. Então, por exemplo, pode colocar aqui teste, clica aqui para publicar a página. E aí quando eu abrir aqui, você vê que a página já está no ar exatamente assim, né? Com essa facilidade, beleza? Então, vou fechar isso aqui para mostrar, por fim, os ajustes, onde você pode colocar aqui o pixel do Facebook, pode colocar outras tags e scripts de qualquer coisa, Google Tag Manager, Google Analytics, Clarity, qualquer coisa que você queira colocar em qualquer ponto da página, inclusive alterar aqui o título da página, né? Então, a página teste, qual que é o nome do seu produto, produto X, qual que é a descrição dele, que é a descrição que aparece quando a pessoa compartilha a URL
no Facebook, pode alterar a imagem de compartilhamento, que também é aquela imagem, quando você compartilha algo no WhatsApp, que aparece o próprio WhatsApp puxa uma imagem, é essa imagem aqui que ele puxa. Então você pode escolher qual imagem que você quer que apareça. E aqui, se você colocou algum botão com delay, né, por algum motivo, se tem uma VSL, algo do gênero, aqui é onde você vai colocar qual que é o tempo do delay. Então, quero que o botão apareça aos 13 minutos e 45 segundos do vídeo. Pronto, você clica aqui, sincronizar com o tempo de vídeo e já está feito. Se você, por algum motivo, precisar ocultar essa página nos mecanismos de busca, você clica aqui, então a sua página não aparece no Google, as pessoas podem procurar que não vão achar, e passar parâmetros UTM, SRC, SCK. Então você consegue passar todos esses parâmetros para os botões da sua página, para que você tenha essa informação lá na sua plataforma de pagamentos e consiga traquear melhor as suas vendas, né, caso você esteja utilizando esse tipo de traqueamento via parâmetros. E ainda pode escolher aqui um back redirect, caso você queira, você coloca aqui a URL. E aí o que acontece? Quando uma pessoa clica em voltar, né, vamos supor, ela viu a sua página, em vez de comprar, ela clica em voltar. Em vez de ela voltar para onde ela estava, ela vai ser redirecionada para essa página que você colocou aqui, e você pode fazer colocar um desconto, fazer uma nova oferta para ela, para você tentar não perder a venda, né, para você conseguir recuperar ali aquela venda que seria uma venda perdida. Beleza? Então, isso aqui é o consultor de páginas da Tomcat. Como vocês puderam ver, é muito simples de mexer, tem muita opção e dá para fazer páginas extremamente bonitas como essas que vocês estão vendo aqui. Acho que só o detalhe, né, que aqui o vídeo, ele não aparece o vídeo aqui para não ficar atrapalhando, dando play, coisa e tal, mas quando a página é publicada, o seu vídeo vai aparecer lá também, beleza? Galera, é isso aí. Caso ainda assim tenha sobrado alguma dúvida, a gente tem vários tutoriais aqui na plataforma, né? Ali no menu lateral, fora aqui do Builder, a gente tem a questão dos tutoriais. E também você tem aqui no canto direito, aqui embaixo, você tem o suporte. Chama as meninas do suporte que elas vão ajudar vocês também, beleza? É isso aí, obrigado e até a próxima.